A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Kevin, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 266 do nosso podcast A Bíblia em um ano. Nós vamos ler o livro de Jeremias, capítulo 52, o livro de Abdias e o livro dos Provérbios, capítulo 19, versículos 9 a 14. Livro de Jeremias, capítulo 52. Sedecias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar. Reinou em Jerusalém por 11 anos. Sua mãe chamava-se Amital e era filha de Jeremias, de Libna. Ele praticou o que é mal aos olhos do Senhor, da mesma forma que seu pai Joaquim. Isso aconteceu em Jerusalém e em Judá, provocando a ira do Senhor, até que ele os expulsou da sua presença. O rei Sedecias rebelou-se contra o rei da Babilônia. No 9º ano de seu reinado, no 10º mês, no dia 10 do mês, chegou Nabucodonosor, rei da Babilônia, com todo o seu exército, para atacar Jerusalém. Cercaram a cidade, armando rampas de assalto ao redor. A cidade ficou cercada até o 11º ano do reinado de Sedecias. No 4º mês, no dia 9 do mês, a fome dominava a cidade, e já não havia alimento para o povo da terra. Então a cidade foi invadida. Todos os guerreiros fugiram, saindo à noite da cidade pela porta, entre os 2 muros, junto ao jardim do rei. Enquanto os caldeus vigiavam a cidade por todos os lados. Eles tomaram o caminho que leva a Arabá. O exército caldeu, porém, saiu em perseguição ao rei e alcançou Sedecias nos campos de Jericó, enquanto todo o exército o abandonou. Prenderam o rei e levaram-no a Reblá, na terra de Emat, ao rei da Babilônia, que lhe decretou a sentença. Executou os filhos de Sedecias diante dos seus olhos. Executou também em Rebla
todos os chefes de Judá. Em seguida, mandou vazar os olhos de Sedecias, prendeu-o com correntes e mandou-o para a Babilônia, onde o meteu no cárcere até o dia de sua morte. No 5º mês, no dia 10 do mês, no ano 19 de Nabucodonosor, rei da Babilônia, chegou a Jerusalém Nebuzardã, chefe da guarda, homem de confiança do rei da Babilônia. Ele ateou fogo à casa do Senhor e ao palácio do rei, e incendiou todas as casas e edifícios importantes de Jerusalém. O exército dos caldeus, que acompanhava o chefe da guarda, derrubou as muralhas de Jerusalém em todo o contorno. O chefe da guarda, Nebuzardã, levou para o exílio o resto do povo que tinha ficado na cidade, os desertores que tinham passado para o rei da Babilônia e os artesãos que restavam. Dentre os pobres da terra, Nebuzardã, o chefe da guarda, deixou uma parte como vinhateiros e como agricultores. Os caldeus despedaçaram as colunas de bronze, bem como o mar de bronze com sua base, que estavam na casa do Senhor, e carregaram todo o bronze para a Babilônia. Pegaram também as panelas, as pás, os apagadores, os aspersórios, as bandejas, enfim, todos os utensílios de bronze que serviam para o culto. O próprio chefe da guarda pegou os copos, os braseiros, as bacias, as panelas, os candelabros, os pilões e as taças, tudo quanto era de ouro ou prata. Nem dava para calcular o peso do bronze destas peças que o rei Salomão mandara fazer para a casa do Senhor. 2 colunas de bronze, o mar único de bronze com os 12 bois, também de bronze, que lhe serviam à base. Uma coluna tinha 18 côvados de altura, 12 côvados de circunferência e 4 dedos de espessura, sendo oca por dentro. No alto tinha um capitel de bronze de 5 côvados de altura. Havia em volta do capitel uma rede de romãs, tudo de bronze. A outra coluna era igual. Havia 96 romãs nos lados, 100 romãs no total sobre a rede em redor. O chefe da guarda levou também o chefe dos sacerdotes, de nome Seraias, e o segundo sacerdote Sofonias, além dos 3 guardas da entrada. Na cidade, ele prendeu um eunuco, que comandava alguns soldados, 7 homens do serviço pessoal do rei, que ainda se achavam na cidade, o escriba do comandante militar, que registrava o povo da terra, e ainda 60 homens da população da terra, que se achavam dentro da cidade. Nebuzardã levou os presos ao rei da Babilônia, em Ribla. O rei mandou executá-los ali mesmo, matando-os em Ribla, na terra de Emat. Assim Judá foi exilado do seu solo. Este foi o número de pessoas que Nabucodonosor exilou, no ano 7º, 3.023 judeus. No 18º ano de Nabucodonosor em Jerusalém, 832. No 23º ano de Nabucodonosor, Nebuzardã, o chefe da guarda, levou 745 judeus. Total, 4.600 pessoas. No 37º ano do exílio de Joiaquim, rei de Judá, no 10º mês, no dia 25 do mês, o rei da Babilônia, Evil-Merodach, no ano em que começou a reinar, anistiou o rei Joiaquim e o deixou sair da prisão,
tratou-o com benevolência e colocou o trono dele acima do trono dos outros reis que estavam com ele na Babilônia. Mudou-lhe a roupa de prisioneiro e Joiaquim passou a tomar as refeições na presença do rei, permanentemente, todos os dias de sua vida. Foi-lhe garantido sustento permanente pelo rei da Babilônia, dia após dias, até o dia de sua morte, todos os dias de sua vida. Livro de Abdias. Visão de Abdias. Assim fala o Senhor Deus a Edom. Uma mensagem ouvimos da parte do Senhor, e um mensageiro às nações foi enviado. Levantai-vos, levantemo-nos contra ela, para a guerra. Eis que pequeno eu te coloquei entre as nações. És muito desprezado. A arrogância de teu coração te enganou. Tu que habitas nas fendas dos penhascos, que exaltas teu trono, que dizes em teu coração: quem me fará descer à terra? Se tu te elevares como um abutre, e se entre as estrelas for colocado o teu ninho, de lá eu te farei descer. Oráculo do Senhor. Se ladrões viessem a ti, ou os devastadores da noite, como ficarias arruinado? Não roubariam o suficiente para si mesmos? Se os colhedores de uva viessem a ti, não deixariam somente alguns cachos? Como foi esquadrinhado Esaú, foram explorados seus tesouros escondidos. Até a fronteira te expulsaram, todos os teus aliados te enganaram. Prevaleceram sobre ti os que estavam em paz contigo. Os que comiam contigo colocaram insídias contra ti, dizendo: não há inteligência nele. Naquele dia, oráculo do Senhor, acaso não farei perecer os sábios de Edom e a inteligência do monte de Esaú? Ficarão aterrorizados teus valentes, Temã, e então do monte de Esaú será exterminado todo homem. Por causa do massacre e pela violência contra teu irmão Jacó, a vergonha te cobrirá. Serás exterminado para sempre, no dia em que te colocaste contra ele, quando estrangeiros aprisionaram seu exército, em que estranhos vieram a seus portões, e sobre Jerusalém lançaram a sorte. Também tu eras um deles. Não olhes o dia de teu irmão, o dia de sua desgraça. Não te alegres sobre os filhos de Judá no dia de seu extermínio, e não engrandeças a tua boca no dia da angústia. Não venhas aos portões de meu povo no dia de sua calamidade. Não olhes também tu para a sua maldade no dia de sua calamidade. E não te lances sobre seus bens no dia de sua calamidade. Não te coloques nas saídas para exterminar seus fugitivos e não entregues os sobreviventes no dia da angústia. Pois está próximo o dia do Senhor sobre todas as nações. Conforme fizeste, será feito a ti. Tua paga retornará sobre tua cabeça. Pois, conforme bebeste sobre meu monte santo, assim beberão continuamente todas as nações. Beberão e sorverão, e serão como se não tivessem existido. Mas no monte de Sião haverá salvação. Ele será santo, e a casa de Jacó tomará posse dos que a possuíram. Então a casa de Jacó será um fogo, e a casa de José uma chama. A casa de Esaú será palha. Eles a incendiarão e a devorarão, e não haverá sobrevivente para a casa de Esaú. Pois o Senhor falou. Eles tomarão posse do sul,
do monte de Esaú e da planície dos filisteus. Tomarão posse do campo de Efraim e do campo de Samaria, e Benjamim tomará posse de Galaade. Os exilados deste exército dos filhos de Israel tomarão posse da terra dos cananeus, até Sarepta. E os exilados de Jerusalém, que estão em Safarad, tomarão posse das cidades do sul. E os que foram salvos subirão ao monte Sião, para julgar o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Livro dos Provérbios, capítulo 19, versículos 9 a 14. A falsa testemunha não ficará impune. Quem profere mentiras perecerá. Não condiz com um insensato a vida refinada, como não convém que um escravo mande nos príncipes. A ponderação acalma a ira, é motivo de glória passar por cima das ofensas. A ira do rei é como o rugido do leão, mas como o orvalho sobre a relva o seu favor. Desgraça do pai é o filho insensato, goteira que não para, eis a mulher briguenta. Casa e riqueza são a herança dos pais, do Senhor, porém, vem a mulher prudente. Olá, eu sou o Padre Wagner da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Ouvimos hoje o capítulo 52 do livro do profeta Jeremias. Esse é o último capítulo desse livro profético, de modo que estamos chegando à conclusão de uma caminhada. Se você não teve a oportunidade de ouvir os episódios anteriores, é um motivo para que ouça, porque assim você vai ter um panorama geral de toda a forma de ser e viver do profeta. Um profeta bastante sofrido, se podemos dizer assim, que viveu momentos difíceis, momentos até de uma aparente frustração, mas cujo coração sempre esteve repleto de zelo e sempre esteve unido ao Senhor. E por isso mesmo, tempos depois, tudo aquilo que foi fruto de sua profecia também influenciou tantos outros, toda uma época, e nós tivemos e temos a oportunidade de, nos episódios referentes ao profeta Jeremias, mergulhar melhor nesses aspectos e nos influxos que vêm depois, fazendo as pontes entre as diversas passagens bíblicas. Bom, aqui no capítulo 52 nós temos os apêndices. É interessante perceber que este capítulo retoma, com algumas complementações, o segundo livro dos Reis, no capítulo 24, versículos 18 a 25 e versículo 30. E corresponde também ao capítulo 39, versículos de 1 a 10, do livro do profeta Jeremias. Uma mesma fonte está na origem das três passagens. Ele foi acrescentado ao livro de Jeremias, a semelhança do que acontece com outros profetas como Isaías. Ele mostra a realização das ameaças do profeta e termina, como no relato de 2 Reis, com perspectivas de esperança igualmente vislumbradas por Jeremias. Aqui nesse capítulo 52, fala-se então da queda de Jerusalém e dos acontecimentos relacionados. No caminho que o capítulo vai desenvolvendo, nós temos o reinado de Sedecias, depois mais adiante o cerco e a queda de Jerusalém, por fim as 3 deportações que aparecem ali, mais adiante Joaquim sendo solto da prisão. Então é basicamente esse caminho que vai sendo trilhado aqui no final, fechando toda uma caminhada do livro do profeta Jeremias. Apêndices muito significativos no contexto
no qual se insere. Alguns até intitulam esse capítulo de A Catástrofe de Jerusalém e o Favor Concedido a Joaquim. Tivemos hoje também a oportunidade de acompanharmos o livro do profeta Abdias. Tão pequeno esse livro, um capítulo apenas com 21 versículos, mas que possui uma profundidade bastante grande e que está em plena sintonia com o texto que ouvíamos de Jeremias no capítulo 52. Aqui em Abdias nós vamos encontrar a sentença contra Edom. Edom será por sua vez desprezado por ter zombado de Israel. Sua ruína é um castigo pela sua arrogância. Fala-se do aniquilamento de Edom. Mais para frente fala-se também da falta de Edom. E assim se vai continuando esse relato. A conduta de Edom por ocasião da queda de Jerusalém é censurada na tradição bíblica. E no finalzinho desse capítulo fala-se do dia do Senhor, dia da desforra de Israel sobre Edom. A perspectiva se alegra. No dia do Senhor, que julga todas as nações, Sião oprimida torna-se o lugar da salvação e o poder passa para as suas mãos. Então sim, surge o novo Israel. Tivemos hoje também a oportunidade de ouvirmos Provérbios no capítulo 19, versículos de 9 a 14. Fiquemos então com o versículo 11. O homem prudente é lento para a ira e se honra em ignorar uma ofensa. Sejamos lentos para a ira, tenhamos um coração manso, humilde, acolhendo sempre a vontade de Deus, a correção quando necessária, trilhemos sempre o caminho da fé. Louvado seja Deus por esse caminho que fizemos, pelos episódios nos quais pudemos acompanhar mais diretamente o livro do profeta Jeremias. Continue perseverante. Eu, Padre Wagner, deixo a minha bênção a você, para que você receba de Deus a força necessária para não esmorecer nesse caminho tão grandioso, nesse projeto de um mergulho profundo na Palavra de Deus. Deus te abençoe hoje e sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, Jesus afirma a todos nós: felizes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Peçamos que a palavra que acabamos de ouvir se faça vida em nós e inspire as nossas ações. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é o Padre Jaime Roça, vigário-geral da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!